Conosco para trabalhar essa questão está mais uma vez aqui o ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Mariana, em São Paulo, reverendo Paulo Delage. Tudo bem, reverendo? O senhor está bom? Tudo bem, reverendo Weber. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar mais uma vez aqui no Vejam Só. E agora para tratar dessa questão ligada aí ao aspecto da eleição ou não eleição, conversando com o pastor Gabriel, que tive o privilégio, o prazer de conhecer há pouco. Espero que tenhamos um bom debate, uma boa discussão em nível adequado e próprio, né? Com certeza. Como é próprio aos cristãos. Amém. A Igreja Presbiteriana de Vila Mariana fica onde, reverendo? Fica na Rua Vergueiro, 2407, a uns 70, 80 metros do metrô da Vila da Ana Rosa. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Do outro lado, o pastor Gabriel Porto, ministro batista, faz parte da equipe do Ministério da Igreja Batista Boas Novas, lá na Vila Prudente. Paz e graça, pastor Gabriel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor Heber, graças a Deus. É sempre um prazer estar aqui no programa Vejam Só, debatendo esses assuntos tão importantes aí para a teologia, né? E é bom tê-lo de volta, né? Vira e mexe, o irmão está aqui, mas já faz um tempinho que não vem, né? A última vez faz um mês atrás, né? Pastor, a Igreja Batista Boas Novas, como é que a gente chega lá? Então, ela fica na Rua Marechal Malete, número 611, Parque da Vila Prudente, São Paulo, bem pertinho ali do metrô Vila Prudente e da Avenida Luiz Inácio de Anhanha-Melo. Então nós temos dois pastores ligados ao metrô, né? O reverendo Paulo Delage, a linha verde e a linha azul, que fazem ponto na Estação Ana Rosa. E o pastor Gabriel Porto é uma linha nova, né? Isso, ali é o final da linha verde, a Vila Prudente, Isso, né? E também é o monotrilho agora. O monotrilho. Já andou no monotrilho? Já? Dá medo? Não, é bem parecido com essas estações do metrô que são suspensas, só que ele é um pouco mais alto. Dá emoção? É gostoso. A visão panorâmica assim é Deve legal ser de bem ver. bacana. Reverendo Paulo, o que é que o senhor vai defender hoje? Bom, eu vou defender o posicionamento chamado calvinista, né? Embora a temática do programa é o que os arminianos entendem como eles explicam. Então, deveria ser, da parte do reverendo ou do pastor Gabriel, o posicionamento, mas entendo aí que oportunamente ele fará a sua abordagem na tentativa de dar explicação e interpretação do texto à luz da concepção arminiana. A minha posição é, de fato, a da ação soberana de Deus. Na composição ou na conjugação, nesse mesmo capítulo 6, com o verso 37. Nós não podemos esquecer de fazer essa junção, até porque é uma elocução única do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, então é uma ação livre e soberana do Pai em conceder. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, uma vez dado pelo Pai, este indivíduo irá a Jesus. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, aquele que o Pai dá, este efetivamente, por ação graciosa de convencimento do Pai, e não por ação de força, mas de convencimento, este indivíduo, levado pelo Pai ao Senhor Jesus, vai efetivamente a Cristo. E em indo, jamais será lançado fora. Então, nós fazemos a vinculação lógica e textual de que em indo a Jesus como fruto de ter sido dado pelo Pai, não poderá de maneira nenhuma ser lançado fora. Isso implicará no aspecto da permanência da condição de salvo em Cristo Jesus. Amém. Não podendo perder essa condição. O que os arminianos, se o forem de fato e de verdade, na sustentação basicamente lógica e consupedâneo na Escritura, não poderão desvincular-se deste fato, dizendo que
pode-se perder a salvação. Se alguém vai dizer que não é possível perder a salvação, seria ilógico ele não admitir a ação soberana de Deus, porquanto os arminianos vão sustentar, certamente, que esta ação é fruto do livre-arbítrio. Então, eu teria que interpor uma colocação, porque se o livre-arbítrio é uma realidade impeditiva da ação soberana de Deus neste sentido, uma vez que eu fui salvo, eu poderei querer não continuar mais salvo. E então, o meu livre-arbítrio vai determinar a não permanência nesse estado. Se, por outro lado, o meu livre-arbítrio é desaparecido nessa condição, então eu não tenho condições, evidentemente, de permanecer nessa postura. Então, seria ilógico a não sustentação dos chamados 5 pontos do arminianismo. Então, é uma postura ilógica se eu quiser negar o fato que eu posso perder a salvação. Ou sou arminiano e digo perde a salvação, ou então eu digo não pode perder a salvação e eu não sou, de fato, arminiano. E o texto nosso, que é o verso 44, é o texto de foco, vai deixar claro na composição com 37, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou. Então o Pai é que dá, o Pai é que envia e não outro ser. E essa palavra, esse verbo trazer aqui, no grego, é uma palavra muito interessante. É o arrastar a rede. Paulo foi arrastado lá no livro de Atos. Não é necessariamente uma composição de força, mas é uma composição que estabelece uma ação determinativa em que a resistência é vencida. A resistência é vencida. Então, esse é o sentido aí que nós temos no 44, que é o de trazer. Se o Pai não outro ser, e eu ressuscitarei no último dia. Veja que, mais uma vez, é a ação absoluta e soberana do Pai, porque o indivíduo não pode ressuscitar-se. Será uma ação soberana de Deus, o exercício da restauração à vida. Essa é a minha posição como calvinista. Muito bom. Vamos conhecer agora a posição do pastor Gabriel Porto. Ele é ministro da Igreja Batista Boas Novas, lá na Vila Prudente, e vai sustentar o ponto de vista. Então, o pastor Heber, antes de entrar nessa questão, eu acho que é importante eu definir exatamente qual é a vertente do arminianismo que eu creio. Né? Porque tem gente que acha que calvinista é tudo igual, e não é, existem subdivisões. E da mesma forma, o arminianismo também tem subdivisões. Então existem pelo menos 3 tipos de arminianos diferentes. O arminiano clássico, que é majoritariamente crido pelos grupos pentecostais, que esse é o chamado arminiano de 5 pontos, que é o que crê em perda de salvação. Existe o arminiano wesleyano, que é crido majoritariamente pelos metodistas, e existe o arminiano de 4 pontos, que essa é a vertente crida majoritariamente pelos batistas. Até o arminianismo de 4 pontos popularmente é chamado de arminianismo batista. Então, eu sou um arminiano de 4 pontos. Eu não creio em perda de salvação, mas creio na capacidade do ser humano de escolher crer ou não em Deus e ser quebrantado por Ele ou não. Então, eu concordei com praticamente tudo que o reverendo expôs, menos com a questão de que necessariamente todo arminiano vai crer em perda de salvação. Porque sendo eu um arminiano de 4 pontos, como a maioria dos batistas, eu acho até importante explicar isso aí, porque frequentemente vem alguns pastores batistas aqui que são calvinistas, e é uma dúvida muito recorrente de pessoas que me procuram falando, mas os batistas são calvinistas? Eu falo, oficialmente, a Igreja Batista, isso que eu estou falando é a Convenção Batista Brasileira, da qual eu faço parte, nós não temos nem soteriologia oficial, aceitamos pastores calvinistas e pastores arminianos, e também não temos escatologia oficial, aceitamos todas as vertentes. Por isso que você vai encontrar batistas dispensacionalistas, batistas pré-milenistas históricos e batistas amilenistas, né? Mas o arminianismo que os batistas creem é o arminianismo de 4 pontos.
né? Ou seja, os 4 primeiros pontos nós cremos igual o arminianismo clássico: depravação total, eleição condicionada à fé prevista, graça irresistível, expiação ilimitada. Mas o 5º ponto, que é a preservação dos santos, nós cremos praticamente igual da forma que o calvinista crê, entendendo que aquele já regenerado, que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo irá sustentá-lo para que ele não caia desse estado de salvação. Tá? Eu acho importante fazer essa definição primeiro, né? E eu vou defender a ideia de que ali é Deus que envia, sim, mas ele não faz isso de forma forçada nem contra a vontade da pessoa, mas em harmonia com a vontade que a pessoa naturalmente vai ter de querer seguir a Cristo. E Deus, sendo onisciente, conhece todo o futuro, ele já sabe quais são aquelas pessoas que hão de crer em Cristo, e de antemão, por antecipação, ele escolhe, elege e envia essas pessoas no momento certo. Muito bem. Reverendo Paulo Delage, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai fazer a primeira pergunta dele ao pastor Gabriel Porto, da Igreja Batista Boas Novas. O pastor Gabriel falou sobre a questão, nós vamos tratar dos 5 pontos, evidentemente. Ele falou de 4 pontos e começou, evidentemente, com a depravação total. Então vão ter que ser 3 pontos, porque se ele aceitar a depravação total, é impeditivo que o homem, não sendo totalmente depravado, possa exercer alguma expressão de bondade em direção ao Criador. Seria já um aspecto. Nós não vamos tratar dos 5 pontos, vamos manter aqui na questão do texto. E a minha pergunta é relacionada ao fato da colocação de Jesus também no Evangelho escrito por João, capítulo 10, quando ele trata da questão da ovelha. Ele deixa claro o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele diz que só se pode ouvir a voz dele se for ovelha. Costumeiramente, aqueles que têm a visão arminiana, e é bom que se diga aqui, abre um parênteses, o fato de alguém admitir a posição calvinista ou arminiana não quer dizer que é salvo ou não salvo. É bom que se diga isso: somos irmãos em Cristo, salvos pela graça de Deus, revelada em Jesus. Então, a questão da minha redenção eterna independe se eu sou calvinista ou arminiano, e graças a Deus por isso. Então, a questão aqui da ovelha. Jesus deixa ver pelo texto que eu não vou ouvir a voz dele para ser ovelha. Porque se eu tiver que ouvir a voz dele para ser ovelha, eu jamais serei ovelha. Porque só a ovelha dele é que ouve a voz e segue. Então, na verdade, mesmo que eu não tenha consciência, eu sou ovelha. Por isso eu vou ouvir a voz e segui-lo. A minha pergunta é essa, nesse sentido: como é que alguém poderia, não sendo ovelha, não sendo trazido pelo Pai, poder ouvir a voz do Senhor e se tornar ovelha, uma vez que só a ovelha que ouve a voz do pastor? 3 minutos, pastor. Ok. Eu acho que dá tempo até de responder as 2 perguntas, né? Primeiro, sobre a depravação total. Tanto arminianos quanto calvinistas creem na depravação total, né? Essa história de arminiano não crer em depravação total é um mito. A diferença é a forma de interpretar a depravação total, né? O calvinista, ele crê a depravação total no sentido intensivo, ou seja, o ser humano é totalmente depravado, por isso ele por si só é totalmente incapaz de se achegar a Deus, de crer em Deus, de fazer o bem. Já o arminiano, ele vai crer no sentido extensivo. O que significa isso? O ser humano, em todas as áreas da sua vida, foi contaminado pelo pecado. Por isso, nas suas ações, em todas as suas áreas da sua vida, ele tenderá para o mal por causa dessa contaminação do pecado. Mas essa tendência não o impede de poder crer em Deus. Eu vou depois falar um pouquinho sobre a questão da graça preveniente, que é o que vai capacitar todos a poderem crer em Deus, mesmo sendo totalmente depravados.
E para explicar a depravação total, também eu poderia citar, por exemplo, Romanos 1, 18 em diante, onde fala que a criação é uma constante testemunha do Criador, que todos têm acesso a esse testemunho da existência do Criador, e que por isso os que não creem são indesculpáveis. Se eles são indesculpáveis, só podem ser indesculpáveis se tiver condição de crer. Se fosse impossível para eles poderem crer, eles não seriam indesculpáveis. E depois em Romanos 2, quando chega a versos 14 e 15, falando de ímpios, ele diz assim: quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente as coisas da lei, eles são lei para si mesmo, demonstrando a lei de Deus que está gravada em seus corações. Ímpios. E dessa lei testemunha a sua consciência, quer acusando, quer defendendo. Né? Isso é uma referência lá até a Gênesis 9, quando fala que, mesmo após a queda, o ser humano continua tendo a imagem de Deus, que essa que é a lei gravada dentro dele, embora distorcida. Então, esses textos comprovam que, mesmo o ser humano caído e totalmente depravado, não está impedido de poder crer em Deus. Tá? Agora, na questão de João 10... eu não tenho problema nenhum em afirmar que é Deus quem envia, é Deus quem escolhe, é Deus que elege. A questão é qual é o critério que Deus usa para escolher a um e não escolher a outro. Né? E para o arminiano, que também crê na eleição, mas não como incondicional, mas condicionada à fé prevista, nós entendemos que Deus conhece todo o futuro, por isso sabe quem são as pessoas que haverão de crer, e sabendo isso de antemão, ele escolhe, elege e predestina para a salvação aqueles a quem ele já sabe que irão responder com fé ao convite da graça da pregação do Evangelho. E para citar um texto rapidamente sobre isso, eu poderia citar Romanos 8, 29 e 30. Né? A sequência das etapas do processo de salvação. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou chamou, santificou e glorificou. Amém. Então a primeira etapa é a presciência, que vem antes da predestinação. Reverendo Paulo Delage, o senhor ouviu a resposta, 3 minutos para o senhor comentá-la. Na verdade, estou aguardando a resposta, porque ele tergiversou com relação à questão de João 10. Ali é absolutamente claro e categórico. Não é que eu vou escolher ser ovelha, eu só poderei ouvir a voz se eu for ovelha. E eu não teria condição de me tornar ovelha sem ouvir a voz. Esse é que é o problema. Então, ou seja, ou eu sou, a despeito de mim mesmo, feito ovelha pelo Senhor e por isso eu vou ouvir a sua voz, ou então eu não sou feito ovelha e não vou ouvir a voz. Porque o que a diretriz arminiana coloca é que o ser humano vai ouvir para poder ser ovelha. E isso é impossível. Antes de ouvir, eu já sou ovelha. Então, a colocação é essa. A questão é necessário que se esclareça isso. Então, antes mesmo que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, eu sou ovelha do Senhor. A minha realidade de eleição garante a minha regeneração, e essa regeneração é confirmação da minha eleição. Por isso que mesmo que eu não tenha consciência de que eu sou ovelha, eu já sou ovelha. E só ouvirei a voz, o Evangelho, chamado do Evangelho, porque eu já sou ovelha. E veja bem, a colocação do arminiano é que eu teria que ouvir para me tornar ovelha, prevenientemente. Isso não é verdade. Pelo menos à luz do entendimento de João 10. Então, a meu ver, subsiste essa questão de que eu só posso responder ao chamado se efetivamente eu tiver sido em Cristo Jesus, desde antes dos tempos eternos, feito filho de Deus, adotado em Cristo Jesus. Então, o que a gente percebe que é a diferença, e aqui o texto é claro, é que quem procede todo esse aspecto é o Pai. Eu sou um elemento passivo em todo esse processo. Vou me tornar ativo quando eu sim. Aí, quem decide receber a Cristo sou eu, quem aceita a Jesus sou eu. Mas isso é fruto da ação soberana de Deus em me convencer,
em mudar a minha estrutura. Daí a questão do que a gente chama de depravação total. Não é a questão da maldade, etc., que não pode fazer nenhuma expressão de bem, não nesse sentido, mas da total incapacidade que eu tenho em mim mesmo de escolher a Deus. Só posso escolher se a minha natureza for mudada. Isso se dá pelo convencimento. Por isso que eu disse, não é pela força. Embora o verbo trazer aqui tenha o sentido de arrastar a rede, puxar, etc., isto é fruto da ação de convencimento. Por isso que Jesus disse, o Espírito Santo convencerá. Então, convencido que fui, eu respondo ao chamado. Muito bom. O pastor Gabriel, sua agora primeira pergunta. Certo. Essa questão até relacionada com João 10 vai ficar um pouco mais esclarecida quando eu for fazer a minha segunda pergunta, porque o que vai responder e esclarecer essa questão é a graça preveniente, que ela vai capacitar o ser humano a poder responder, né? O reverendo até já pincelou o assunto da minha pergunta, mas eu vou dar a oportunidade para poder detalhar um pouquinho mais. Eu queria que o irmão falasse qual é o termo original aí no grego, traduzido por arrastar ou trazer, ou até atrair em algumas traduções, e qual a definição dele e, se possível, alguns outros textos bíblicos em que esse termo aparece para que nós possamos ter uma definição mais completa da aplicação que ele é utilizado. Como eu disse, o verbo que é traduzido por trazer, exatamente, é usado quando os discípulos estão trazendo a rede, arrastando a rede, quando Paulo é arrastado. Então, esse também é o sentido. E veja bem, não é um aspecto, volto a ressaltar, de força, de coerção, de coação, mas é uma ação em que exige a ação que implica soberania, ou seja, você tem o controle e traz. Aquele objeto, aquela pessoa ou ser que está sendo trazido, está evidentemente sob a ação deste que traz. Isso não quer dizer que necessariamente haja uma ação oposta e contrária, no sentido de ser, portanto, uma ação coercitiva, mas necessariamente é uma ação soberana de alguém que está exercendo, entre aspas, força para fazer. Por isso que eu estou dizendo entre aspas. Força aqui é nesse sentido. Tá? Você tá trazendo cativa alguma coisa ou alguém. Então, o uso, basicamente, que você teria seria arrastar as redes, os discípulos lá com as redes. Mas contra a vontade da pessoa, se necessário for? Não. Ou sempre de acordo com a vontade dela? Por isso é que eu disse, não é uma questão de exercício de força, mas de convencimento. O que ocorre? Ocorre que o Espírito Santo moverá o meu interior na realidade da nova natureza, tornando-me consciente do fato do chamado, e eu vou atendê-lo. Quem decide sou eu, quem decide é a pessoa, quem recebe a Cristo. Isso é uma decisão minha. Só que eu estou sendo convencido pelo Espírito Santo. Então eu não consigo resistir ao convencimento. Não é uma situação de violência, é uma situação de convencimento. O Senhor Deus não viola o meu interior, Ele não gera uma situação de violentação, de estupro da minha condição de ser, mas Ele move a minha realidade para que eu então possa ouvir e responder positivamente. E a diferença é essa. Mas, e com relação a outros? É o que Paulo vai dizer. Em relação a estes, Deus os entregou, ou seja, deixou a sua própria condição. Obrigado, reverendo. Pastor Gabriel. Ok. Então, aqui, o termo grego, traduzido ali por trazer ou atrair, é o termo helko, né? E
Eu até prefiro a tradução mais correta como atrair, porque embora algumas versões bíblicas em português utilizam trazer, também várias versões utilizam atrair. Eu até citei, anotei aqui algumas versões que traduzem por atrair. Nós temos a Nova Versão Internacional, atrair, Bíblia de Jerusalém, a versão católica, a Bíblia Paulus, né? Bíblias em inglês, nós temos o equivalente a atrair, que é draw em inglês, né? Temos a American Standard Version, King James, Nelson Darby Version, Hallelujah Scriptures e Scofield Bible. São exemplos de que usa a palavra draw ali, que é atrair em inglês. Então, por que é mais correto o termo atrair? É importante, nesse texto, né, nesse versículo, não em todos os casos. Essa palavra é usada nos dois sentidos na Bíblia. Temos realmente como arrastar rede. Lá em Atos, Paulo foi arrastado para fora da cidade, se usa ali o relco também, né? Mas é sempre com relação ao sentido físico, de interagir com objetos, pessoas, coisas. Nesse sentido é arrastar. Agora, quando se fala num sentido metafórico, mental, espiritual, sentimental, é mais correta a tradução como atrair. E eu vou ler aqui alguns textos, né? A Septuaginta, né, versão grega do Antigo Testamento, usa relco, que em textos como o seguinte. Jeremias 31, verso 3. O Senhor lhe apareceu no passado, a respeito de Israel, falando, né? Dizendo, eu o amei e com amor leal te atraí. Né? Imagina, amor leal te arrastei, não tem como, tem que ser de acordo com a vontade da pessoa, não pode ser uma ação que exija força de quem a pratica. Oséias 2,14 é a mesma coisa, portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Né? Agora vou arrastar e levar para o carinho, e falar com carinho, não tem como. Então não encaixa. Mostra que quando é num sentido espiritual, metafórico, essa palavra é usada com o sentido de atrair. Né? Então, é uma atração persuasiva, que gera uma influência, mas que essa influência não é determinante. Ela pode ser aceita por meio daquele que sofre a ação, ou pode ser resistida e rejeitada por meio daquele que pratica a ação. Então, por meio de sua graça preveniente, Deus ele está sempre chamando, oferecendo o convite da graça a todos. Mas aqueles que não resistem são os que aceitam essa atração e vêm até Jesus. Muito bom. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos interromper o bloco aqui, para dar mais tempo, só foi feita uma pergunta para cada um. Pelo jeito vai ser só mais uma no próximo bloco, que é o último, tá? A não ser que vocês não se estendam nas perguntas, porque a gente define o tempo de resposta e comentário. Vamos para o intervalo, voltamos já. Temos hoje conosco, no Vejam Só, o reverendo Paulo Delage, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Mariana. Ele vai fazer a segunda inquirição dele ao pastor Gabriel Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas, na Vila Prudente. Voltamos à questão do atrair. Ficou claro que não se trata de uma questão de coação nem de coerção, mas de convencimento. Então, o atrair aí, ou arrastar, ou puxar, não é necessariamente uma ação que não envolva o consentimento da pessoa. Você é atraído, ou chamado, ou puxado, ou, entre aspas, arrastado, com a sua realidade. É uma resposta que você dá a esse chamado. Mas isso porque houve uma ação de convencimento prévia da parte do Senhor, mudando a sua natureza, como o caso da ovelha, que ouve porque é a ovelha. A minha colocação, pastor Gabriel, é no sentido de que a ênfase que se dá no arminianismo é a questão do chamado livre-arbítrio, ou da livre manifestação, da livre vontade, etc. E aí é essa questão. O homem, o ser humano, teria a continuação do seu livre-arbítrio após a conversão, podendo ele não querer permanecer salvo, se o que determina a questão da eleição ou não eleição para a linha arminiana é o exercício do livre-arbítrio. 3 minutos, pastor. Então, para responder isso, nós precisamos definir primeiro o que é liberdade, né? Porque eu perguntaria para você, Deus é livre?
Você certamente vai me dizer que sim, Deus é livre. Então eu te perguntaria, por que Deus não pode pecar então? Por que Deus não peca? O fato de Deus não poder pecar, dentro dessa ideia de liberdade, implicaria em que ele não é livre. Mas Deus é livre. Então qual é a ideia de liberdade nesse sentido? É a pessoa ter o poder de conseguir realizar exatamente aquilo que ele quer realizar. Por que Deus não peca? Porque ele não quer pecar. Da mesma forma, na eternidade, nós, após a regeneração e a glorificação futura, por que ninguém mais vai pecar? Porque nós teremos esse poder de conseguirmos concretizar aquilo que nós queremos. Ninguém vai querer pecar, por isso todos irão conseguir não pecar. Isso na glorificação, né? Agora, aqui na realidade atual, o que acontece? O ser humano ele tem essa influência, né, que puxa ele para o pecado. Mas Deus, ele através do sacrifício de Cristo, que é até, eu vou comentar isso melhor daqui a pouco, ele derrama a sua graça sobre toda a humanidade. Antes disso, o ser humano está realmente incapacitado de crer, pela depravação total. Mas, a partir de quando essa graça preveniente é derramada sobre toda a humanidade, isso dá condições a todas as pessoas do mundo, potencialmente, a poderem crer, a poderem manifestar fé em Cristo, como uma resposta a essa graça preveniente que veio da parte de Deus. Então, o início do processo, quem dá o primeiro passo é sempre Deus. Mas cada ser humano pode responder a esse convite da graça ou não. E depois de convertido, ele é regenerado pelo Espírito Santo. Aí que é a questão. Quando a pessoa se entrega totalmente a Cristo, ela nasce de novo. Ela se torna uma nova criatura, é regenerado, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. E é esse Espírito Santo que dentro dela irá, dia após dia, transformá-la de glória em glória, para que naturalmente ela queira cada vez mais viver em santidade e abandonar o pecado. E é essa ação do Espírito Santo que irá sustentá-la na graça, para que ela não caia, para que ela não perca salvação. Então, por que essa ideia de a pessoa pode pecar o que quiser e está salva, não acontece nada? O próprio comportamento de querer continuar pecando já mostra que ela não é salva. Porque o verdadeiro salvo, ele foi regenerado, transformado e naturalmente não irá querer pecar. Então, por isso, não há essa possibilidade. Seus comentários, reverendo. É a questão da coerência. Por exemplo, a citação é correta, a gente concorda com a questão da regeneração, etc. O problema é o seguinte, fez a referência à questão da nossa condição na glorificação. Eu não poderei pecar no céu, mas eu serei uma pessoa livre no céu. Como é que eu posso ser livre no céu se eu não posso pecar? É porque a conformação da minha vontade se dará à vontade do Senhor. Ou seja, a vontade do Senhor é soberana sobre a minha vontade. Essa que é a diferença, essa que é a posição. Por isso é que nós sustentamos essa realidade da necessidade da coerência. Se eu vou estabelecer o elemento impeditivo da minha redenção como ação soberana, exclusiva, incondicional de Deus, com base na minha liberdade de escolha, então, após a minha conversão, essa liberdade de escolha vai desaparecer. Veja bem, nós concordamos em quase todos os aspectos da questão da regeneração, etc. Mas aí é que está. Sem que eu seja regenerado, eu não tenho como crer. O que a Escritura vai usar, o irmão sabe muito bem, é que o meu estado prévio em relação à questão da salvação é de morte. É de aí é que está, total incapacidade. A minha condição é absolutamente de incapacidade, a não ser que ela seja transformada e mudada, de eu optar por Deus, de me voltar para Deus. Por isso é que a Escritura vai dizer que eu só posso expressar amor por Deus pelo fato de efetiva, eficaz e eficientemente eu ter sido amado por Ele. Não genericamente, mas eficiente e eficazmente. Por isso, aí vamos chegar naquela situação. Por quem morreu Jesus? Morreu exclusivamente pelos eleitos. Ele vai morrer por todos, no sentido de que o sangue de Jesus purifica da nossa herança
adâmico, chamado pecado original, a todos. E por isso há pessoas no céu de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, que nunca ouviram falar de Jesus, nem ouviram do Evangelho. Foram salvos pelo sangue de Cristo, pelo fato de que, sendo eleitas, morreram na infância e não tiveram pecados pessoais para lhes serem atribuídos, independentemente do exercício da sua realidade de fé, porque senão essas pessoas estariam excluídas do céu. E lá no céu há pessoas de toda raça, tribo, povo, língua e nação. Por isso é que entendemos desse fato. Então, concordamos com a questão da regeneração, etc. Mas voltamos ao aspecto de que seria impeditivo de eu receber a Cristo se dependesse da minha decisão pessoal. Obrigado, reverendo. Pastor Gabriel, sua segunda pergunta. Então, reverendo, eu já expliquei isso nas duas vezes. A graça preveniente dá essa capacitação, né? E é a iniciativa da parte de Deus. Mas, indo à minha pergunta, olha o perigo de nós interpretarmos ali João 6,44 com a ideia de que é uma ação unilateral da parte de Deus, que em sua soberania, ele, se preciso for, arrasta a pessoa para perto de Cristo, né? Porque essa palavra helco, que é usada ali, ela volta a ser usada em João 12,32, onde Jesus, a respeito de seu sacrifício, ele diz assim: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, se nós entendermos o atrair em João 6,44 como uma graça irresistível que conduz a pessoa à salvação, poucos capítulos depois, a mesma palavra é usada de novo aqui, nós somos obrigados a entender aqui com a mesma definição. Então, Deus irá arrastar todos para a salvação, com uma graça irresistível. Por isso que só faria sentido essa eleição incondicional num sistema universalista. Em textos como esse, só seria justo e coerente com o próprio caráter e a natureza de Deus uma salvação por eleição incondicional através de uma graça irresistível, se Deus salvasse todo mundo. Isso até se encaixaria com esse texto. Mas, até onde eu saiba, nenhum calvinista é universalista. Então, eu queria que o irmão explicasse essa questão, né? Por que essa palavra se repete aqui, dizendo que Cristo atrairá a todos? E lá, em João 6,44, essa palavra é usada com sentido de graça irresistível, mas aqui não pode ser, sendo que é a mesma palavra. 3 minutos, reverendo. Essa passagem diz respeito à questão da serpente, uma analogia, vinculação com a serpente no deserto. Então, todo aquele que olhava era curado Não, esse é João 3. Sim. Mas o Senhor Jesus, quando diz isso, for ser levantado, é uma referência, evidentemente, à questão simbólica lá de Moisés com a serpente. Mesma coisa. Focado na crucificação. Né? Isso, é claro. Aqui, evidentemente. Então, como lá também, aqueles que olhavam, eram curados, assim também será agora. Por isso é que nós, e aí calvinistas, vamos entender certas colocações. Deus amou o mundo. De que maneira? Não é o mundo todo, porque se ele amou todo mundo e efetivamente o seu amor não pode ser despiciente, quer dizer, tem que ser efetivo para aquilo a que ele se expressa e manifesta, todos teriam sido salvos. Aí seria universalismo, que seria contraditório. Então, quando ele diz todos, ele está falando realmente aqueles que estarão sendo beneficiados pela realidade da sua redenção na cruz. Quando a gente volta os olhos para João capítulo 6, e por isso eu fiz questão do verso 37, é que todos aqueles que o Pai me dá, é uma ação de Deus em dar, e não de eu pedir para que seja dado. Essa que é a questão. E estes, efetivamente, todos estes vão ser inexoravelmente atraídos e alcançados pelo ato redentivo de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é o sentido. E é imantado mesmo, é atraído, é puxado como se fosse um imã nesse sentido. Só que a minha realidade consciente, composta com esta ação de atrair. A minha decisão é fruto de quê? Desta ação prévia de Deus em me eleger. Respondido? Sim. Obrigado. Bom, imagino que sim, né? Seus comentários, pastor Gabriel. Então, essa daí é a já velha argumentação calvinista de que todos não são todos,
né, de que toda vez que aparece a palavra todos, isso não se encaixa com o sistema calvinista, então todos não são todos. São só os eleitos, são só alguns, são tipos de homens e por aí vai. Mas o próprio Jesus, no mesmo Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 a 25, usa a palavra todos novamente. Né? Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele realizava e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Né? E aqui não pode se encaixar com eleitos, porque está falando de ímpios. Né? Então, em João, geralmente todos é todos mesmo, apesar disso não se encaixar com o sistema calvinista. E é o próprio texto de João 6, quando nós pegamos um contexto mais amplo, o próprio texto explica quem são estes que o Pai atrai. Se nós pegarmos do verso 40 em diante, olha o que ele diz. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Então, o versículo que vem na seguida é uma resposta a esses judeus incrédulos. Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então ali no verso 40, ele já fala que é todo aquele que crê e se achegar a Cristo, é esse que o Pai vai enviar. E aqui novamente no verso 45 ele fala, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então esse é o critério. É por isso que lá em Romanos 8, 29 a 30, ele começa, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Aí a gente volta um verso para cima, o verso 28, quem são esses que de antemão conheceu? Ele fala, aqueles que amam a Deus. Então, estes que amam a Deus, Deus já conheceu de antemão, já sabia que o amariam, iriam crer nele e se entregar a ele. E esse é o critério para que Deus o escolha, os eleja e os envie. Em consonância com o que Pedro fala em 1 Pedro 1, versos 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, ninguém está duvidando aqui de que é Deus que envia, mas qual é o critério que ele usa para escolher um e não escolher a outro? A fé prevista, que todos podem manifestar por meio da graça preveniente. Então, como eu até comentei, o que eu acho o maior problema do sistema calvinista é essa questão da eleição incondicional. Eu considero, de todos os pontos da tulipe, o mais importante de todos o segundo, que é o da eleição. Porque é dele que vai derivar todas as outras coisas. Se a pessoa crê que Deus arbitrariamente escolhe um, de todos que ele criou, escolhe alguns para salvar e o resto para deixar se perder, então a culpa da perdição dessas pessoas é do próprio Deus, que não quis dar graça para eles, não quis salvá-los, não quis amá-los. Criou-lo para o exclusivo propósito de condená-los. A pessoa poderia, no dia do juízo, apontar o dedo na cara de Deus e dizer, vou para o inferno, a culpa é sua, não quis me dar graça. Esse é o maior problema do sistema calvinista. E textos como 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus deseja salvar todos. Isso é confirmado em 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos será salvo, então tem que haver um critério, algo que Deus utilize como critério, para que na sua justiça ele escolha, por meio desse critério, salvar alguns e não salvar a outros. E o único critério que se encaixa com a revelação bíblica é a fé manifesta em Cristo. Então, aí sim, Deus está sendo todo justo em dar a salvação a alguns e a perdição eterna a outros, porque eles próprios escolheram seguir a Cristo e os outros não.
Infelizmente, nosso tempo estourou, acabou. Quem quiser tirar dúvidas, o contato do reverendo Paulo Delage e do pastor Gabriel Porto está publicado no site do programa, no vejamsó.com.br, e você pode assistir também a exibição do programa ou a sua reprise, né, no canal do YouTube. Tá aí, é só você se inscrever, tá bom?